por que falar sobre isso? Nós vivemos um tempo tenebroso no Brasil de hoje, e não é só por causa da pandemia sanitária. Nós temos um tempo em que tanto a ciência como a cultura são atacados, vilipendiados o tempo todo. Eu acho que nós temos que nos unir e dizer um basta e revoltarmos contra isso. Por isso, eu acho muito importante que pessoas da área científica, da área humanística e artística se unam para mostrar que a ciência e a cultura não serão destruídas. Nós temos que opor uma resistência a essa tentativa insana que ocorre no Brasil de hoje. Então, é por isso que eu propus falar sobre a química existente nas obras de arte através do tempo. Eu vou falar sobre a química nos objetos artísticos que sofreram modificação. Por exemplo, outro dia eu falei para uma outra plateia e alguém me criticou que eu não falei, por exemplo, de obras muito antigas, como a famosa Vênus de Willendorf, que foi descoberta na Áustria há cerca de 100 anos, que tem 25 mil anos de idade, é do Paleolítico. Eu não falei sobre isso porque não é uma obra que sofreu intervenção química, não sofreu modificação, é simplesmente uma escultura, não tem nenhum juízo de valor aqui, é uma escultura em calcário. Da mesma maneira que a Vênus de Milo ou a Pietà de Michelangelo são obras maravilhosas, mas que não sofreram qualquer modificação no material. Michelangelo, por exemplo, dizia que ele simplesmente via um bloco de mármore e tirava o excesso. E o que saía era obra de arte. Então, eu vou falar das obras que sofreram modificação. Isso posto, vamos em frente. Química, civilização e arte. Foi o primeiro texto que eu preparei aqui. Muitos animais usam instrumentos que aumentam a sua capacidade e o alcance das ações. Alguns são notáveis engenheiros, né? Os joões de barro, os castores. Recentemente se descobriu que na África alguns primatas conhecem propriedades medicamentais de plantas e mastigam, chimpanzés, por exemplo, mastigam folhas de certas plantas para curar enfermidades. Isso é uma coisa que foi descoberta nos últimos anos. Mas há uma diferença muito grande entre o homem e o animal, porque só o homem domina a reação química fundamental para o início e desenvolvimento da civilização, que é a reação da combustão. Todos os animais têm medo do fogo. Eu costumo brincar com os meus estudantes, dizendo que, por essa razão, o homem poderia ser chamado de Homo sapiens químicos. A química é a diferença entre nós e os animais. A reação de combustão foi debatida durante milênios e só foi explicada devidamente por Lavoisier no final do século XVIII. Até então, se achava que na combustão o corpo que arde perde alguma coisa, porque o que sobra é muito pouco, né? Uma massa muito menor. Lavoisier mostrou que essa era uma explicação errada. Quando alguma coisa queima, o peso aumenta. Há incorporação de alguma coisa àquilo que queima. E essa alguma coisa que é incorporada é um dos componentes do ar, o oxigênio. Então, se nós pesarmos não só as cinzas daquilo que queima, mas todos os gases que saem, o peso é sempre maior. Então, a combustão é muito importante, foi ela que presidiu o início da civilização. Os materiais naturais começaram a ser usados desde as épocas mais remotas, antes que se usassem os materiais tratados. Vou mostrar aqui exemplos de pigmentos naturais usados em pinturas pré-históricas. À esquerda, uma pintura da Gruta de Lascaux, na Dordogne, na França, né, com mais de 17 mil anos de idade, e à direita, pinturas em cavernas na Espanha, no País Basco.
Eu queria pôr pinturas no Brasil. No Brasil, nós temos muitas pinturas parietais de cavernas. Justamente aqui perto de Belo Horizonte tem muito, em 3 municípios, que são Confins, onde fica o aeroporto internacional, Lagoa Santa e Matozinhos. Inclusive, eu gostaria de poder mostrar aqui uma fotografia de um painel que eu acho muito bonito, que existe no saguão do aeroporto de Confins. Eles fizeram lá reproduções, é um painel que deve ter uns 20 metros, talvez, de comprimento, com reproduções de pinturas rupestres pré-históricas encontradas naquela região, onde fica o aeroporto de Confins. Mas, na situação atual, eu não pude ir lá para fotografar. Então, estou botando esses exemplos estrangeiros. Bom, o homem primitivo começou a usar metais. Na antiguidade, conheciam-se 7 metais: ouro, prata, cobre, estanho, chumbo, ferro e mercúrio. E eles eram associados ao que se chamava os 7 planetas. São aqueles corpos que percorrem o céu em torno da Terra, né, aparentemente. O Sol, a Lua, Vênus, Júpiter, Saturno, Marte e Mercúrio. Cada um nessa sequência estava associado a um dos metais. O Sol, obviamente, ao ouro, a Lua, à prata. E alguns metais eram chamados de metais nobres, sobretudo o ouro e a prata. Por que nobres? Por 2 razões: pela sua escassez, consequentemente valor, e o fato de que eles não se oxidam, eles não enferrujam, não se decompõem, sobretudo o ouro. O ouro é sempre encontrado na forma de ouro elementar, puro, não se degrada com o tempo. A prata pode ser encontrada na forma metálica, mas também em compostos. E quando ela está em compostos, é muito fácil de ser reduzida à prata metálica. O cobre, às vezes, se encontra na forma metálica, mas mais comumente na forma de compostos. Aqui eu tenho uma fotografia que eu acho muito bonita, é de uma grande pepita de ouro encontrada em Minas Gerais e que faz parte do acervo do Museu das Minas e do Metal em Belo Horizonte. Então, o ouro ocorre sempre nessa forma nativa. Aqui eu vou fazer, e ao longo desta palestra, eu vou reiterar várias vezes uma homenagem a uma instituição com a qual eu trabalhei intimamente quando vivia no Rio de Janeiro, que é o falecido Museu Nacional. O Museu Nacional foi destruído por negligência de falta de manutenção de aparelhos de ar-condicionado no dia 2 de setembro de 2018. Aqui é uma máscara egípcia do ano 304 a.C., né, final do século IV a.C., e essa máscara foi comprada pelo imperador Dom Pedro I, que fazia parte do acervo do Museu Nacional. É uma máscara em cartonagem revestida de folha de ouro, e ela mostra como os egípcios faziam uma sombra negra em torno dos olhos, tanto homens como mulheres. E essa sombra era feita com mais de um material, mas o mais comum era o que hoje nós chamamos de sulfeto de antimônio. A palavra usada no Egito faraônico para essa substância é kohl. Muitas das moças que estão nos ouvindo aqui provavelmente já viram essa palavra. Vão num shopping center, nas lojas de cosméticos, costuma ter um cartaz assim, aqui há kohl. Kohl, então, é um cosmético para fazer sombra de olhos. Não é a mesma substância que se usava no Egito Antigo, mas a palavra foi adaptada. Mais exemplos de ouro do Museu Nacional, ouro andino, principalmente do Peru. Então, havia muitos exemplos. Eu não sei o que aconteceu, não sei se alguma coisa sobreviveu, não tenho notícia. Essas fotos eu fiz já tem mais de 10 anos, então foi bem antes do incêndio do museu. Uma descoberta fantástica foi
a descoberta da liga de cobre e estanho, que nós conhecemos pelo nome de bronze. O bronze é mais duro que o cobre. Estanho é muito macio, mas misturando estanho com cobre, obtém-se uma liga muito mais dura e resistente que o cobre. Então, para fazer tanto armas como instrumentos agrícolas, o bronze é muito melhor do que o cobre puro. E existem vários tipos de bronze, porque os dois metais, o estanho e o cobre, são miscíveis em quaisquer proporções. Normalmente, o bronze tem mais cobre que estanho. E o bronze foi descoberto independentemente em todos os continentes do mundo. Nós encontramos bronze em toda parte. Existem alguns objetos de bronze na Anatólia, ou Ásia Menor, que hoje pertence à Turquia, que talvez sejam os objetos mais antigos do mundo em bronze, com mais de 5 milênios. Daqui a pouco eu vou mostrar fotografias. Aqui, vou falar do cobre. À esquerda é uma foto de um exemplar de cobre metálico nativo, não é tão comum, mas às vezes pode aparecer. E à direita, um composto de cobre, que é a malaquita, verde. Aí é mais comum, né? O cobre normalmente ocorre sob a forma de certos compostos, como malaquita, tem outros também, azurita, tem vários compostos de cobre. Muito bem. Essa foto aqui que eu estou mostrando, eu acho notável. Ela foi publicada na revista Science, que é uma das principais revistas científicas do mundo, em 1982. É por isso que a foto é de baixa qualidade. Naquela época, há quase 40 anos, as fotos da revista eram publicadas em preto e branco e a resolução não era muito boa. Mas por que eu estou mostrando isso aqui? Porque isso eu acho notável. É um achado arqueológico descoberto em Belize, na América Central, por um arqueólogo canadense chamado Pendergast. É um local de culto religioso dos maias. Isso deve ter cerca de 1000 anos de idade. E tem uma vasilha que tem, vocês veem o brilho lá no fundo, né, dessa vasilha de cerâmica, que é mercúrio metálico. Lá havia bem mais de 1 quilo de mercúrio metálico. Ou seja, os maias sabiam obter mercúrio. É muito fácil obter mercúrio. É preciso que haja na natureza um mineral chamado cinábrio, que os químicos chamam de sulfeto de mercúrio, e esse metal, por um simples aquecimento, se decompõe e produz o mercúrio metálico. Para os maias, esse metal, o único metal líquido conhecido, tinha propriedades mágicas, por isso ele era posto num altar, num local de culto religioso. Por isso eu acho muito interessante mostrar essa foto. Bom, eu disse que ia mostrar alguns dos primeiros objetos de bronze conhecidos. Esse aqui é um cervo de bronze, que tem mais de meio metro de altura, e uma idade de 4.500 a 5.000 anos de idade, entre 3.000 e 2.500 a.C. Ele está no Museu das Civilizações da Anatólia, na cidade de Ankara, capital da Turquia. Eu fui a esse museu, fiquei impressionado. Lá existem coisas com que eu nunca havia imaginado e com tanto uma qualidade artesanal fantástica, uma qualidade artística muito alta, como também técnica. Vou mostrar outros. Voltando a fazer mais uma homenagem ao meu querido Museu Nacional, aqui era um par de estatuetas egípcias dos deuses Osíris e Íris, né, marido e mulher, e Ísis está amamentando seu filho, o deus Horus. É muito interessante se vocês pensarem na permanência de certas representações ou de certas iconografias. Essa estátua de Ísis amamentando o Horus, ela permaneceu ao longo dos séculos. E eu poderia dizer, talvez, que isso é uma imagem precursora de muitas representações posteriores da Virgem Maria com o menino Jesus. Lembra muito. Isso estava no Museu Nacional, não sei se sobreviveu ao incêndio. Mas
bronze do Museu Nacional, uma família de lhamas do Peru e uma acha de bronze. Era bem grande, eu me lembro dela. Pode ser que essa acha tenha sobrevivido. Aqui, mais bronze do Museu Nacional. Aqui é importante que nós façamos uma ressalva. Uma pessoa que foi de grande cultura e uma grande benemérita da cultura brasileira foi a nossa terceira imperatriz, Dona Teresa Cristina, mulher de Dom Pedro II. Ela era uma princesa napolitana e herdou várias terras na Itália, e ela já estava aqui no Brasil, mas ela mandou que se fizessem escavações arqueológicas nas suas terras. E lá foram descobertas muitas coisas. O Museu Nacional tinha alguns milhares de objetos dessas escavações, de origem etrusca, grega e romana. Então, aqui eu tenho vários objetos, né? Um guerreiro etrusco em bronze, um espelho de bronze, uma lâmpada, havia uma grande coleção de lâmpadas de azeite. Essa era a que eu mais gostava, porque eu achava muito bonito. No fundo, ela tem um relevo com uma figura do deus Eros, adormecido. Né? Eros, em grego, os romanos chamavam de Cupido. E embaixo, duas vasilhas para vinho, em bronze também. Aqui é um objeto extraordinário, acho que talvez seja, do ponto de vista de conhecimento, de tecnologia, de ciência, o objeto mais importante encontrado na tumba do faraó Tutancâmon, o faraó menino, que morreu com 19 anos. A tumba dele foi descoberta pelo arqueólogo britânico Howard Carter em 1922. E Tutancâmon morreu em 1324 a.C., ou seja, há mais de 33 séculos. Isso é uma adaga de ferro, né? Com uma bainha e um cabo de ouro. Mas o interessante é que essa adaga de ferro, nessa época, ela foi feita antes que se tivesse descoberto a metalurgia do ferro, em qualquer lugar do mundo. A metalurgia do ferro começou entre os hititas, um século depois da morte de Tutancâmon. Então, os egípcios não tinham metalurgia de ferro. Então, de onde é que veio isso? Tem uma resposta muito simples. Veio do outro mundo. É uma adaga de ferro meteorítico. E o extraordinário é que, depois de 33 séculos, o ferro está brilhante, não sofreu oxidação. A razão disso é que esse meteorito de ferro continha uma proporção considerável de níquel, que tornou o ferro inoxidável. Por isso eu digo que é um objeto extraordinário, um dos maiores tesouros encontrados na tumba de Tutancâmon. Tesouro do ponto de vista de conhecimento que nos lega. Bom, os metais foram usados no Brasil, né, desde o período colonial, claro. Então eu escolhi uma foto que eu acho muito bonita, que é a da igreja mais opulenta existente no Brasil, que é a igreja de São Francisco de Assis, em Salvador. Ela é de uma riqueza extraordinária, é a igreja mais rica do Brasil. Então vocês podem ver a profusão do uso de ouro nessa igreja. Aqui uma coisa muito interessante, que são duas estátuas de grande porte. Elas devem ter talvez um pouco mais de 2 metros de altura, são um pouco maiores que o tamanho natural. São estátuas fundidas por Valentim da Fonseca e Silva, conhecido como Mestre Valentim, o grande escultor colonial do Rio de Janeiro, e elas representam o caçador Narciso e a ninfa Eco. São duas figuras da mitologia clássica. E o Mestre Valentim fez essas estátuas para o antigo chafariz das Barrecas, que ficava no centro do Rio, e foi destruído na época da remodelação do Rio de Janeiro, no tempo do prefeito Pereira Passos. O interessante do ponto de vista técnico é que não só são as primeiras estátuas metálicas em larga escala feitas no Brasil, como elas são feitas numa liga de chumbo e estanho. Isso é muito curioso também. Eu soube que, recentemente, elas foram
restauradas. Restauradas, na realidade, elas não estão estragadas, foram limpas. Então, elas estão limpinhas, mas eu não tenho essas fotos, eu que tirei no Jardim Botânico, mas com a pandemia eu não tenho ido ao Rio de Janeiro, então eu não tenho fotos delas como devem estar hoje, devem estar mais bonitas. Aqui é uma outra preciosidade do Mestre Valentim, que está no Rio de Janeiro, e eu tenho certeza de que a imensa maioria das pessoas que passa nesse lugar nunca olha para isso. É a primeira obra em larga escala, isso é bem grande, em bronze, feita no Brasil. É no portão principal, acima do portão principal de entrada do passeio público feito pelo vice-rei Dom Luís de Vasconcelos no final do século XVIII. Esse medalhão é de bronze e representa a rainha de Portugal, Dona Maria I, e o seu marido, o rei consorte Dom Pedro III. Tem uma inscrição em latim que está escrito a Maria I e a Pedro III, reis do Brasil. Isso é de 1783. Né? Todo mundo passa ali na Rua do Passeio e não tem noção da preciosidade que é essa obra que está lá à vista de todo mundo. A maioria nem olha. Vou falar de outro material que está presente conosco desde os tempos mais antigos, que é a cerâmica. Né? A cerâmica surgiu mais ou menos simultaneamente com os metais. Né? Não temos como datar precisamente, mas a cerâmica é conhecida há milhares de anos. O que é cerâmica? É um material feito de argila, que se encontra na natureza. As argilas podem variar na sua composição, mas o componente principal é o que nós chamamos em química de um silicato de alumínio hidratado. A argila, quando úmida, ela é plástica, todo mundo conhece a argila, mas quando ela seca, ela forma uma rede tridimensional rígida pela saída das moléculas de água que a tornavam úmida. Se nós pegarmos a argila e a cozermos no fogo, ela se torna impermeável. Essa é, por exemplo, a diferença entre um tijolo de adobe, que é um tijolo seco ao sol, né, com a chuva ele acaba se esboroando, e um tijolo que foi cozido no forno. Ele pode durar séculos, apanhar chuva e é impermeável. Existem, como eu disse, argilas de composições muito diferentes. Por isso, as cerâmicas podem variar. Um material que se descobriu que podia ser usado para revestir as argilas é o óxido estânico. Esse óxido estânico confere às cerâmicas uma maior opacidade e pode formar sobre elas um esmalte vítreo quando é levado ao fogo. Isso é muito importante, porque é o princípio dos azulejos. Os azulejos passaram a ser usados desde a antiguidade, pelo menos desde o século VI a.C. Aqui eu quero mostrar uma figura de cerâmica que é um dos mais antigos conhecidos, também daquele museu lá de Ankara, na Turquia. Esse objeto tem quase 8.000 anos de idade, é de cerca de 5.750 a.C. É uma estatueta, tem 20 centímetros de altura, é uma deusa-mãe, uma deusa da fertilidade, qualquer coisa assim, e ela está sentada num trono, ladeada por 2 leões, e no ato de parir uma criança. É muito curioso isso aqui e muito importante pela antiguidade. É um objeto de quase 8.000 anos de idade. Aqui, como eu disse, os azulejos são conhecidos há muito tempo. Isso é a famosa Porta de Ishtar, de Babilônia, feita pelo rei Nabucodonosor, nessa época, e que os alemães levaram para lá. Foram lá no Iraque, né, que é a Mesopotâmia, e levaram isso para o Museu de Berlim, e lá está desde o século XIX lá. Mas é uma coisa extraordinária, é um uso de azulejos em larga escala, com uma antiguidade notável e uma grande beleza, claro. Aqui vou falar novamente sobre o nosso Museu Nacional, mostrando algumas peças de cerâmica dele.
Em primeiro lugar, um cone funerário, que nessa parte plana tem várias inscrições hieroglíficas. Isso é de 1450 a.C. Artisticamente não é grande coisa, só pela preciosidade da antiguidade da inscrição. Depois, um cálice etrusco com cariátides, esse cálice preto, né, também da coleção da Imperatriz Teresa Cristina. Um que eu acho notável é esse vaso vermelho de cerâmica maia do Yucatán. Isso parece uma coisa moderníssima, mas é anterior à descoberta da América. Isso ficava lá no Museu Nacional. E à esquerda, uma das muitas cerâmicas marajoaras e tapajônicas que havia no Museu Nacional. Eu não sei se alguma coisa se salvou. Mais objetos de cerâmica do Museu Nacional, nesse caso, cerâmica grega clássica. A que eu mais gostava é esse pequeno fragmento com uma cara de mulher, que é de uma preciosidade incrível, muito bonita, um pedacinho só, e vocês podem ver as dimensões, está dentro de uma caixinha de acrílico. Vocês podem ver que está sendo segurado por uma moça, quando eu fotografei, e vocês podem ver o tamanho do dedo dela para servir de comparação com o tamanho do fragmento da estatueta. E no centro e à direita, nós temos uma enóqua, né? Eno em grego é vinho, né? Então um frasco para guardar vinho, e à direita um outro, que é uma cratera italiota. Italiota é dos gregos na Itália, da região de Campânia. Campânia é o lugar da Itália cuja capital é Nápoles, do século IV a.C. Havia várias crateras assim lá no Museu Nacional. Também não sei que fim tiveram. Muito bem. Agora vamos falar de cerâmica e porcelana. Na Europa, se desenvolveu um tipo de cerâmica vitrificada a partir da Idade Média, que foi chamada na Itália maiólica. Maiólica vem do nome da ilha de Maiorca, no Mediterrâneo. E também em outros países, chamados de faiança, faiança por causa da cidade de Faenza, na Itália. Delft é o nome da cidade holandesa. E essa cerâmica vitrificada, ela tem cores brilhantes e vivas que se devem à adição de pigmentos minerais. E o brilho vítreo tem a ver com o esmalte formado na superfície pela camada de óxido de estanho sobre a peça. É uma coisa muito curiosa. Eu costumava muito ir às reuniões da Sociedade Brasileira de Química, que durante alguns anos foram realizadas na cidade de Águas de Lindóia, em São Paulo, na divisa com Minas Gerais. E do outro lado, atravessando a divisa de um estado para o outro, tem a cidade do lado mineiro de Monte Sião. As duas cidades são praticamente emendadas. Em Monte Sião, há uma indústria que fabrica cerâmicas pintadas de branco e azul. Isso se vende em todo lugar, né? Aqui tem para vender, e no Rio de Janeiro tem em toda parte. A cerâmica de Monte Sião é muito conhecida. E uma vez eu fui lá e pedi para visitar, me identifiquei como químico e pedi para visitar as instalações. Eles foram muito amáveis, me mostraram tudo. E lá eles tinham barricas e mais barricas de óxido de cobalto, que era importado da Alemanha, que era um pó marrom. Aquilo era aplicado nas cerâmicas e no forno desenvolvia uma cor azul muito bonita. É o mesmo azul que é usado, por exemplo, nos azulejos. É muito interessante, aí é uma questão de aplicação de química. Nessa temperatura alta, com aquele material fundido, o cobalto, vejam que coisa interessante, que era uma substância marrom, desenvolvia o que nós chamamos em química um composto de coordenação que pode ter cores muito variadas. Nesse caso, era azul. Esse óxido de cobalto era também muito usado, desde a Idade Média, para fazer vidro azul, que é uma das cores mais usadas nos vitrais medievais, das catedrais medievais. Muito interessante, usa-se na cerâmica e no vidro. Bom, os chineses fizeram uma descoberta notável na Idade Média.
que, se misturar feldspato, que é um mineral, com caolin, que é um silicato de alumínio, isso produz um material, vamos dizer, um barro, que após ser cozido no forno, ele se torna altamente refratário e se vitrifica com um brilho intenso a uma temperatura bem alta, de cerca de 1.400 graus. Esse material foi denominado porcelana de pasta dura, ou apenas porcelana. E isso era uma coisa que conquistou o mundo inteiro. E na Europa, durante séculos, se tentou copiar esse segredo que a China guardava às 7 chaves. Levou muito tempo. Só no início do século XVIII, em 1707, que se conseguiu fazer porcelana na Europa, na cidade de Meissen, na Saxônia. Depois, outros países começaram a imitar e conseguiram fabricar porcelana. Uma das porcelanas europeias mais famosas, até hoje, é a da manufatura de Sèvres, na França. E teve, desde o início, um grande prestígio, e tem ainda. Bom, aqui eu vou mostrar 2 exemplos de porcelanas chinesas da dinastia Ming, que governou a China, do século XIV a meados do século XVII. Essas 2 peças são de um museu, um pequeno museu, mas maravilhoso, que existe em Lisboa, chamado Museu Medeiros de Almeida. A da esquerda, ela é fantástica, porque trata-se do primeiro exemplo de uma porcelana chinesa feita sob encomenda para o mercado ocidental. Os portugueses foram os primeiros a chegar à Índia, à China e ao Japão. E esse gomil, para servir vinho, por exemplo, foi feito para o rei Dom Manuel. Dom Manuel morreu em 1521, então esse gomil é de antes disso. É do iniciozinho do século XVI. E nós sabemos que é de Dom Manuel porque está lá o brasão dele, que é a esfera armilar. E à direita é um prato Ming do início do século XVII, ambos com a pintura azul, azul e branca, que é característica. Aqui, vou falar de maiólica ou faiança europeias. Aqui eu quero fazer homenagem também a um outro museu maravilhoso que pertence ao UFRJ, que não é o Museu Nacional, mas é o Museu Dom João VI, da Escola de Belas Artes. O Museu Dom João VI, que eu vivo dizendo que devia sair de onde ele está. Ele corre um risco muito grande. É um museu maravilhoso que muita gente não conhece, mesmo na UFRJ. Ele tem obras de arte desde o século XV até a atualidade. E aqui à esquerda eu mostro uma das peças mais maravilhosas que existem lá. É um medalhão de maiólica vitrificada de cerca de 500, pouco mais de 500 anos de idade, feito em Florença. Esse medalhão deve ter, eu acredito, mais ou menos 1,20 m de diâmetro. Representa a Virgem Maria com o Menino Jesus, São João Batista, e uma guirlanda de folhas, flores e frutos. É belíssimo isso. E à direita é um dos magníficos painéis de azulejos do início do século XVIII da Universidade de Évora, no Alentejo, em Portugal. E tem um local lá na Universidade de Évora que tem painéis, 4 painéis belíssimos, representando os 4 elementos da alquimia antiga: fogo, ar, terra e água. Esse é o elemento fogo. Os azulejos são muito bonitos, estão em perfeito estado de conservação, apesar da idade de mais de 300 anos.